Boa noite, professor Matheus Menezes. Boa noite, nossos colegas da turma de Cálculo Numérico. Os integrantes do nosso grupo são Álvaro Gabriel de Souza Araújo, Lucas César de Oliveira Dantas, Maria Eduarda Martins de Souza e Max Mateus Nogueira Pinto. Vou agora apresentar o nosso trabalho da primeira unidade, começando pela primeira questão. Dada a função f de x igual x à quinta menos 10 sobre 9 x à terceira mais 5 sobre 21x, efetue a análise desta função no intervalo compreendido entre menos 1 e 1, com amplitude h igual a 0,5 e h igual a 0,25, através de tabelamento e gráfico em um software adequado. Que análises podem ser feitas para justificar a aplicação de métodos de refinamento para encontrar raízes aproximadas de forma eficaz? Justifique. Vamos mostrar agora o nosso relatório da questão 1, que foi esse aqui. Usando diretamente o programa Octave para criar um algoritmo capaz de analisar a função estudada, foi percebido que caso testado o tabelamento ou análise de dados no intervalo sugerido com amplitude de 0,5, não seria possível encontrar raiz para a função. Porque, seguindo o teorema de Bolzano, para que exista uma raiz em alguma parte do intervalo escolhido, deve existir uma mudança de sinal do resultado da função indicado por f de A vezes f de B menor que zero. Dessa forma, essa primeira amplitude de análise já deve ser descartada. Contudo, quando se usa uma amplitude menor para analisar uma gama maior de possibilidades, percebe que existe 4 raízes. E foi o que a gente fez. Pegou a amplitude 0,25, já que a 0,5 não seria suficiente. Todas simétricas, as 4 raízes que existiam no intervalo. O que faz com que o gráfico também seja simétrico com ponto de divisão, o zero do gráfico. O uso de métodos numéricos aplicados computacionalmente foi altamente útil, pois a função de estudo possuía incógnitas de quinto grau, o que por métodos analíticos não seria possível encontrar soluções facilmente. Além de que os métodos de refino que são utilizados nos métodos numéricos são indispensáveis para que o resultado seja o mais aproximado possível do zero da função. O intervalo escolhido para os resultados apresentados foi o intervalo do primeiro zero da função, que fica entre menos 1 e menos 0,75. O gráfico da função, como pede aqui na questão, esboce o gráfico na prova. O gráfico da função foi essa, da nossa questão, e os resultados para cada método foi esse. O resultado pelo método da bissecção, da falsa posição, ponto fixo, Newton e pelo método da secante. E agora, como foi pedido também, vamos mostrar o programa que foi feito para a resolução da primeira questão, que está aqui no Octave. O valor mínimo do intervalo a ser estudado, menos 1. O valor máximo do intervalo a ser estudado, 1. O valor da amplitude do intervalo, 0,25, já que o 0,5 não ia satisfazer nossa questão. A precisão que deseja obter com os resultados aproximados, 0,0001. Aqui está, comprometido. O primeiro método que a gente testou foi o método da bissecção. Mostra o tabelamento, mostra onde existe raiz, a sua raiz aproximada, o f de x, o número de interações que ocorreram, o tempo gasto para o processamento e a plotagem do gráfico. Agora vamos mostrar que o nosso software também resolve por outros métodos. O segundo método foi o da falsa posição, a raiz aproximada, como foi dito aqui, o f de x, o número de iterações e o tempo gasto. Terceiro método, o método ponto fixo, a raiz aproximada, seu f de x e o número de iterações que ocorreram, 30. E o tempo gasto durante o processamento. Quarto método, o método de Newton-Raphson. O seu tabelamento, a raiz aproximada, f de x, número de iterações e o tempo gasto no processamento. Quinto método, o método da secante,
tabelamento, a raiz aproximada, f de x, iterações e o tempo gasto de processamento. Agora vamos para a questão 2. Dada a função f de x igual x ao quadrado mais ln de x, efetue uma análise desta função no intervalo compreendido entre 0,1 e 1, com amplitude h igual a 0,3, através de tabelamento e gráfico em um software adequado. Após identificar o intervalo que contém a raiz, pergunta-se: podemos aplicar um método de refinamento a este intervalo para encontrar a raiz aproximada de forma eficaz? Justifique. A resposta da nossa questão 2 vai ser o seguinte: é possível usar um método de refinamento para a função f de x igual a x ao quadrado mais ln de x. Contudo, depende do método numérico e da precisão desejada, pois dependendo desses dois casos, a obtenção dos valores aproximados podem, primeiro, demorar muito se feito de formas analíticas devido à quantidade de interações que teriam que ocorrer para que conseguir a aproximação desejada. Eu vou voltar essa parte. Demorar muito se feitos de forma analítica devido à quantidade de interações que teriam que ocorrer para que conseguir a aproximação desejada. O nosso intervalo analisado foi esse aqui, no qual pede lá na prova para esboçar o gráfico e a gente esboçou. E o resultado de cada método foi o seguinte: o da abscissão, da falsa posição, ponto fixo, Newton e o da secante. E como foi pedido na questão 2 também, agora vamos mostrar o software que a gente desenvolveu em conjunto para resolver essa questão 2. O valor mínimo do intervalo a ser estudado, 0,1. O valor máximo do intervalo a ser estudado, 1. O valor da amplitude do intervalo, 0,3. A precisão, 0,001. Aqui está a nossa questão resolvida pelo método da bissecção. A raiz aproximada, onde existe a raiz, o f de x, o número de iterações que ocorreram e o tempo gasto. Aqui está o tabelamento também e o gráfico dela. Apertando o Enter, vamos ver ela resolvida por outro método. No caso, o método da falsa posição, seu tabelamento, a raiz aproximada, o f de x e o número de iterações que ocorreram. O terceiro método é o método ponto fixo, a raiz aproximada, a seu f de x, o número de iterações que ocorreram, o tempo gasto de processamento. Agora vamos para o quarto e último método, que foi o método de Newton-Raphson. Seu tabelamento, raiz aproximada, o f de x, o número de iterações que ocorreram, o tempo gasto em todo o processamento. Questão 3. Calcule o zero da função f de x igual a x ao quadrado mais x menos 6 no intervalo de 1 a 3 com amplitude h igual a 0,4 e precisão igual a 10 a menos 4 por 4 métodos numéricos diferentes. Calcule também a raiz através de um método exato e elabore uma tabela comparativa contendo o número de interações, o tempo gasto, a raiz encontrada, o erro relativo e o erro absoluto de cada método. Comente os resultados encontrados, apontando para o melhor método em cada quesito analisado. A função apresentada na questão 3 é uma função polinomial simples de segundo grau. Com isso, ela pode ser facilmente resolvida aplicando o Bhaskara. As duas soluções possíveis são x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Contudo, a raiz utilizada foi 2, por maior proximidade com resultados obtidos com o programa. Pode-se observar que o resultado exato bateu perfeitamente com o resultado relativo. Sendo assim, tanto o erro relativo quanto o erro absoluto são zeros, ou muito próximo de zero. Contudo, no quesito de qual o melhor método para a resolução do problema, usamos os parâmetros de quantidade de iteração e do tempo gasto. Nos métodos em que o número de iteração foi nulo, foi devido ao primeiro chute dos métodos do seu ponto médio do intervalo em que encontrava o zero da função. O intervalo estudado foi de 1,8 a 2,2. Após a análise dos parâmetros citados anteriormente,
é fácil identificar que o método mais eficaz para a obtenção das raízes, nesse caso, foi o método da abstração. O resultado de cada método. Abstração 2, força posição 2, ponto fixo 2, Newton 2 e secante 2. Agora eu vou fazer a apresentação do programa 3. Insira o valor mínimo do intervalo a ser estudado 1, o valor máximo é 3, a amplitude do intervalo é 0,4 e a precisão é 0,001. Aí aqui a gente fez um menu para escolher o método que a gente quer. Primeiramente vamos olhar o método da abstração. Aqui no programa ele mostra que existe uma raiz entre o intervalo 1,8 e 2,2. A raiz aproximada foi de 2, o f de x igual a 0. Não ocorrem interações porque o chute inicial foi igual ao zero da função. Então, com isso, o erro absoluto foi 0 e o erro relativo foi 0. Aqui a gente mostra uma matriz com os valores de x e f de x. E o tempo de processamento foi de 0,005 segundos. Agora o método da falsa posição. Ele faz novamente aqui a identificação do intervalo 1,8 e 2,2. A raiz aproximada foi de 1,99996, que dá aproximadamente 2. F de x igual a menos 0,0002, que também a gente arredondando vai ser igual a 0. As interações que ocorreram foram 6, o erro absoluto foi muito próximo de 0 e o erro relativo também muito próximo de 0. Aqui também a gente mostra novamente o tabelamento. E agora o método do ponto fixo. A raiz aproximada foi 2, ou seja, o chute foi exato. 0 interações, f de x igual a 0, erro absoluto e erro relativo também são iguais a 0. O tempo de processamento foi 0,0068. Método de Newton. Método de Newton também, a raiz aproximada foi de 2, o f de x foi igual a 0, os erros também são iguais a 0, ocorreram 0 interações. O tempo de processamento foi 0,00928 segundos. O método da secante, a raiz aproximada foi de 1,9999, f de x igual a 0,005, número de interações igual a 4, o erro absoluto e relativo muito próximo de 0, e o tempo gasto durante o processamento foi de 0,0094 segundos. Aqui vemos os gráficos, a quantidade de interação e os tipos de métodos. A gente vê aqui que o tipo 2 foi foi o método que teve mais interações. O método 1, 3 e 4 tiveram 0 interações porque o chute inicial foi igual ao zero da função. O tempo de execução, a gente vê aqui que o método 1 foi o mais rápido, que é o da abstração. Os valores da raiz, a gente vê aqui que oscila muito próximo de 2, que até o programa aqui arredonda para 2. O valor do erro, o valor máximo do erro foi no método 5, de 1 vezes 10 a menos 5. O erro em porcentagem, o erro relativo,